Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesse momento, Pai, de adoração na Tua casa, para rendermos honras e glórias a Ti, Espírito Santo, dizendo que Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Tu és bem-vindo à nossa reunião, Pai. Esteja à vontade para curar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Pai. Pode curar no nosso meio, pode libertar no nosso meio, Pai. Pode batizar com o Espírito Santo no nosso meio, Pai. Pode fazer maravilhas. O mesmo Deus que fez maravilha no passado é o Deus que vai fazer maravilha no nosso culto nessa noite. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar, nós queremos glorificar o Teu santo nome, porque Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. O mundo fala que nós estamos em crise, mas nós declaramos que nós estamos em Cristo. O mundo fala que nós vamos afundar, mas o nosso Jesus está no barco. O mundo fala que nós iremos naufragar, mas Jesus está no barco. Ele não vai deixar o seu barco naufragar. Eu não sei o que tem te falado, mas a última palavra vem do Senhor, viu? O médico pode ter colocado um ponto final na tua história, mas Jesus colocou uma vírgula, e essa vírgula diz que a tua história não termina, só termina quando Cristo falar que vai terminar. Então não se preocupe, enquanto você está adorando, enquanto você está exaltando, Deus está entrando na tua casa, Deus está entrando na tua família, Deus está entrando no teu ministério. Não se preocupe o que estão falando, apenas se preocupe em louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Todo empecilho de Satanás vai cair por terra no nome de Jesus. Nós estamos aqui com esse grupo de louvor, declarando que Tu és bem-vindo, declarando que Tu és bem-vindo, declarando que a tua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser alcançada pelo poder do Espírito Santo, a tua família vai ser alcançada. Mas Caleb, nós estamos vivendo uma crise. Caleb, tem muita depressão. Caleb, não interessa, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é ontem, hoje e eternamente. Não me interessa o que estão dizendo, não me interessa o que estão falando. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de médico, nós não dependemos de nada. Nós apenas somos dependentes do Espírito Santo, o Consolador, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que está por vir. Seja bem-vindo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a honra. Caleb, nós estamos em crise, mas a Ti a honra, a Ti a glória. Caleb, eu estou com corona, mas a Ti a honra, a Ti a glória. Caleb, a minha companhia faliu, mas a Ti a honra, a Ti a glória. Caleb, a economia está falando que eu vou falir. Não se preocupe, Deus está no barco, Deus está no barco. Você não vai naufragar, você não vai naufragar. Apenas se renda, apenas se renda. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não se preocupe com o que estão falando, só se preocupe em adorar. Louvar ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Comunidade Família da Fé, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. É notória a presença do Senhor em nosso meio, é notório que o Espírito Santo se move entre nós nesta noite. Apenas se entregue, se derrame na presença de Deus nesta noite, que o Senhor há de se revelar a mim e a você. Deus está presente, Ele é contigo.
Aquieta a tua alma e o teu coração. Preste a tua adoração ao Senhor nessa noite, que nada mais venha te desviar do foco, que é adorar, que é se prostrar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor nesta noite. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Contemple a glória do Senhor neste lugar, nesta noite. O Senhor está passando em nosso meio nesta noite. Tenha essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus em nosso meio. Adore a Ele, se entregue a Ele nesta noite. Aleluias. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém.
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quantos podem dizer nesta noite que o Senhor cresça e que eu e você venhamos a diminuir? A palavra do Senhor nos diz que quando Moisés ele sobe ao monte Sinai, que o Senhor se revela a ele, que o Senhor vai revelar as tábuas da lei para ele. O Senhor passa por ele. Quando Moisés ele desce do monte, a glória do Senhor resplandecia sobre a vida dele, a tal ponto de que as pessoas não conseguiam olhar para ele, de tão forte que era aquela luz que estava sobre a vida dele. Assim como na vida de Moisés, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre mim e sobre você. Que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir, porque o que importa é que Ele seja engrandecido. O que importa é que o louvor, a adoração e tudo que nós temos dentro de nosso ser engrandeça o nome dEle. Que as pessoas, quando olharem para nós, assim como olharam para Moisés, não nos vejam, mas vejam a própria face de Deus sobre nós. Ah, meu querido, às vezes nós limitamos este Deus na nossa vida, porque nós colocamos tantas situações à frente de Deus. Talvez você tenha colocado o teu casamento, talvez você tenha colocado a tua vida financeira, talvez você tenha colocado os seus filhos e tantas outras coisas na frente do Senhor. Mas eu quero te dizer que Cristo cresça sobre a tua vida e que todas as outras coisas venham a diminuir. Sabe por quê, meu querido? Porque quando Ele chega não tem espaço para preocupação. Quando Ele chega não tem enfermidade, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que possa barrar o poder deste Deus. Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes eu e você diminuímos o tamanho deste Deus, não acreditamos naquilo que Ele pode fazer. Eu quero te dizer uma coisa: o Deus que outrora fez tantos milagres no Velho Testamento, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Sabe o que mudou, meu querido? A minha e a tua fé. Nós precisamos acreditar, nós precisamos nos derramar para que Ele encha nós cada dia mais. Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, nós precisamos nos esvaziar de tantas coisas deste mundo que nos impede de ser cheios, transbordantes demais de Deus. Nesta noite eu não sei aquilo que tem te limitado, eu não sei aquilo que você tem colocado no pedestal. Muitos de nós costumamos falar de idolatria, mas quando nós colocamos qualquer tipo de coisa à frente de Deus, maior do que Deus na nossa vida, aquilo se torna idolatria. Ah, meu querido, abra o teu coração nesta noite. Você pode clamar e dizer: Senhor, que o Senhor cresça sobre a minha vida, que o Senhor cresça, ó Pai, e que eu venha a diminuir, ó Deus. Que nenhuma situação possa nos afastar do Senhor, que nada e nem ninguém pode impedir o Teu trabalhar sobre as nossas vidas. Ah, Deus, o que faremos nós, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, ó Pai? Ainda que eu fizesse, Senhor, de tudo nada pagaria o preço do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite, meu querido, que você possa dizer que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça sobre a minha e a tua vida.
cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, nesse clima de adoração, gostaria de convidar vocês a fazer uma oração. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento diante da Tua presença, a Sua igreja está para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo agora, que as dimensões celestiais possam se rasgar sobre este lugar, que as dimensões celestiais possam se rasgar sobre o lar e a casa daqueles que nos assistem. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço que o Senhor comece a entrar nos lares, nas casas dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Que o Senhor comece a repreender agora, meu Deus, todo mal, todo demônio enviado do inferno para atrapalhar, para roubar a fé dos seus filhos, para roubar a atenção, para roubar a espiritualidade. Nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo, dando graça, dando glórias ao Teu nome. Pai, que esse lugar, esse ambiente de glória possa se manter no decorrer do culto agora. Estaremos entrando na Tua palavra, crendo, meu Deus, que a Tua glória vai descer sobre este lugar, que a Tua glória vai descer sobre o lar daqueles que nos assistem. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, se há autoridade nesse lugar, eu te peço agora, começa a visitar a casa daqueles que nos assistem agora, começa a visitar o lar daqueles que nos assistem agora. E se tiver alguém enfermo, seja curado. Se tiver alguém depressivo, seja curado. Se tiver alguém agora precisando de um milagre, que ele possa alcançar agora, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Começa agora a alcançar os lares nesse momento agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que ele cresça, 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 que ele cresça. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Louvado é o Teu nome, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 8. Verso 15 e 16. Nessa noite estaremos encerrando a série de mensagens que começamos há 3 sábados atrás, com o tema Portadores da Glória. E hoje eu gostaria de pregar sobre a vida de Esther e Mardoqueu ou Mordecai. Sendo eles portadores da glória, revolucionaram e mudaram a sua história, mudaram o seu tempo, mudaram uma geração, influenciaram uma geração. Então, vocês que acharam, está no livro de Esther, capítulo de número 8, verso 15 e 16, vamos ler. Diz assim: Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura,
E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Pode tomar os seus assentos. Me ajudem com o fundo musical, por favor. Irmãos, o livro de Esther, ele vai se dar numa época, um pouco depois do exílio babilônico. O povo já havia retornado para Jerusalém, alguns haviam retornado, boa parte ficou nas terras da escravidão, porque haviam instituído família, havia constituído lar, havia se estabilizado financeiramente, e para alguns deles não era vantagem voltar para Israel. Então ficaram na terra onde foram exilados. E Esther, juntamente com o seu tio, não foi uma exceção. Mardoqueu resolveu ficar na terra de Artaxerxes e de lá constituir família e assim por diante. Esther era sua sobrinha. A história vai dizer que ela perdeu os seus pais ainda muito nova, como ainda um bebê, já havia perdido pai e mãe, e por isso Mardoqueu, seu tio, adota a menina e cria ela na terra de Artaxerxes. E a história vai nos dizer, lá no capítulo 1 de Esther, que um belo dia, o rei resolveu dar um banquete, resolveu fazer uma grande festa, e convidou a todos. Era uma festa que durou meses, e na última semana dessa festa, o rei Assuero, ou Artaxerxes, resolve então chamar a rainha em atividade na época, Vasti, é que foi chamada para então se apresentar como a rainha daquele povo. Mas a história vai nos dizer que Vasti não aceitou o convite do rei e não compareceu até o lugar ou até a cerimônia onde o rei havia convocado e chamado para que ela fosse. Isso está no capítulo 1, verso 12. Vai dizer assim: porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei se muito enfureceu e inflamou a sua ira. Ela não quis ir, não quis participar da festa do rei. E após esse incidente, a história vai nos dizer no verso 16, que Mamucã, na presença do rei dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Verso 17, porque a notícia de que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. E aqui eu já começo a aprender uma coisa com a Bíblia, é que assim como Vasti recusou o pedido do rei, não compareceu até aquele jantar, e os homens tiveram medo que aquilo influenciasse as mulheres da época. Eu olho para a nossa geração, para a nossa igreja, e também percebo que a igreja, no decorrer dos tempos, na passagem dos tempos e dos anos, também por N motivos, resolveram recusar a estar na presença de Deus. Sempre a igreja existiu, mas de um tempo para cá, a igreja se tornou frequentadores de reuniões, e lá fora, quando eu digo lá fora, é fora das quatro paredes da igreja, a igreja começou a transparecer para a sociedade que não era tão importante estar na presença do rei, e isso de certo modo tem influenciado o mundo social a qual habitamos, a ponto deles não quererem mais estar dentro da igreja, ao ponto deles não quererem mais o Deus que nós servimos, ao ponto deles não se importarem mais com o Deus que nós servimos. Por quê? Porque nós como igreja deixamos de influenciar o povo lá fora a querer estar na presença de Deus, assim como Vasti fez naquela época, de recusar estar na presença do rei, e o medo que eles tiveram disso influenciar aquela geração foi tão grande, que o rei bule ou exclui Vasti como rainha, destitui ela do cargo, tira ela do cargo de rainha, e resolve então buscar outra rainha para aquele condado. E é aí que entra a história de Esther, e eu começo a perceber o seguinte: nós, se em algum momento da nossa vida também rejeitarmos estar na presença de Deus, Deus não vai pensar duas vezes em colocar alguém no nosso lugar para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, mas que um dia rejeitamos para fazer.
E olhando para a história de Ester, eu percebo que Vasti rejeitar estar na presença do rei já era um movimento do próprio Deus para promover Ester ao reinado, porque num dado momento lá na frente nós vamos perceber que ela estar como rainha foi essencial para a salvação daquele povo. E Ester, a história vai dizer no versículo 15, era filha de Abiail, tio de Mordecai. E eu fui estudar um pouco a história de Abiail. Eu não tive muitas referências dele, mas eu descobri que o nome do pai dela era pai de força. E quando eu olho para a história de Ester, eu percebo lá na frente que realmente o pai dela era um pai de força, porque não só ela era uma serva da Vasti, ou era uma desconhecida no reino, o pai e o tio de Ester não tinha descendência nenhuma. Ninguém conhecia aqueles homens. Eles não tinham nome, não tinham famílias importantes. Eles eram da tribo de Benjamim, mas era alguém da ralé de Benjamim. Não era tão conhecido, ou não tinha um nome forte para que ela pudesse chegar onde ela chegou. Fato é que o pai de Ester não era qualquer pai. Ele era um pai forte. O nome do pai dela era um pai forte. Então Ester não era filha de qualquer um. Apesar do pai dela não ter nome, ela era filha de um pai forte. Deixa eu te dizer uma coisa, você por muitas vezes pode pensar assim: quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante da sociedade que eu habito? Quem sou eu diante desse mundo? Deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar na mesma situação de Ester e não ter um nome, uma família importante. Eu venho dizendo isso vezes e vezes que prego aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: o nome do seu pai é pai forte. O nome do seu pai é pai poderoso. E quando o nome do nosso pai é pai forte, é pai poderoso, não há sociedade, não há homem, não há demônio, não há inferno, não há potestade que pode se colocar diante da sua presença, que pode se opor à obra que Deus tem na sua vida, porque ele não é qualquer pai, ele é um pai forte. E Ester carregava um favor de Deus ao ser vista pelo eunuco do rei. No verso 17, melhor, Ester, quando chega no verso 17, vai dizer assim: o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-se na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. E aqui eu me pergunto, qual era a chance de Ester conseguir um fato histórico como esse? Do rei olhar para ela, mal conversar com ela e se apaixonar por ela. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se você não sabe, se você porta a glória de Deus, se você é filho de Deus, você não precisa de ninguém. As portas vão começar a se abrir no seu caminho, porque não é o homem que abre as portas para você, é o próprio Deus que abre as portas para você. Você não precisa estar preocupado em fazer alianças com homens, você precisa estar preocupado em ter aliança com o Deus dos homens, porque é Ele quem vai fazer os homens ter misericórdia e benevolência na sua vida, e as portas vão começar a se abrir no seu caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, acredita mais no Deus forte que você tem, porque Ele pode mudar a história da sua vida. Se você crê nisso aí na sua casa, dá um glória a Deus, exalte o nome dEle aí. Mas vamos perceber uma coisa aqui, passando o verso 17, o que Mardoqueu planejou estava acontecendo. Ester já estava lá no reinado, Ester já estava reinando, Ester já estava do lado do rei. E no verso 21 vai dizer assim, olha o verso 21, naqueles dias estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele homem não estava na casa dele, ele não estava gozando de uma vida boa, pelo contrário, dia após dia ele estava na porta do rei. E aqui eu abro um parênteses para entender uma coisa, nós cristãos precisamos saber o lugar que nós precisamos estar, porque nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa, para pegar aquilo que Deus tem para nós. Mardoqueu não estava em casa esperando as coisas cair do teto. A partir do momento em que Ester sobe ao reinado, ele não sai da porta do rei, todos os dias ele estava lá. E por ele estar todos os dias na porta do rei, é que ele percebe uma trama, conta para Ester. Ester vai, conta para os
os generais do rei, e livra o rei de uma morte súbita. Aqueles homens são condenados e mortos, e o rei é salvo. E aqui eu entendo uma coisa: quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai nos direcionar para os lugares certos, para a hora certa, no momento certo, para nós enxergarmos aquilo que precisamos enxergar. Porque agora, esse ato de Mardoqueu parece não ser nada, mas quando nós vamos olhar lá na frente, é esse ato que livra ele da morte e da forca. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes, no momento que você está fazendo, não está dando muito resultado, mas deixa eu te dizer uma coisa: a longo prazo, é o que Deus escolheu para a tua vida, é o que Deus separou para a tua casa, e vai chegar, e não pode até demorar, mas vai chegar, porque Deus não se esquece de filho nenhum. Se tem uma coisa que Deus não faz, é se esquecer dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus, exaltado é o Senhor. E sempre que fizermos algo útil para o rei, o ambiente ou o mundo a qual estamos fará algo para nos fazer prostrar, para desviar a nossa obediência da fé, para nos atacar. E no capítulo 3, no verso 2, olha o que vai dizer: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ele estava no ambiente pagão, ele estava no mundo pagão, mas ele tinha acabado de livrar o rei da morte. O que a sociedade, ou o que o inimigo começou a fazer? Não, eu preciso matar Mordecai, eu preciso arrancar ele daí, ele vai frustrar os meus planos, então eu preciso fazer alguma coisa para atacar a fé dele. E é na onde trama-se um plano. Mordecai tem que se curvar, e nós sabemos que judeu não se inclina para ninguém, a não ser para Deus, e ele não se encurvava diante de Ramã. E aquilo incomodou Ramã de uma forma que no verso 5 vai dizer assim: vendo pois Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Olha a situação já sendo moldada para destruir a vida de Ramã, ou para destruir a vida de Mordecai. Tudo porque ele estava sentado na porta do rei, tudo porque ele estava no momento certo, na hora certa e no lugar certo. As situações começaram a ser moldadas para desviar a fé dele, para desviar a atenção dele. E detalhe, quando nós estamos dentro do propósito, ei, você que me assiste, olha para mim. Quando nós estamos dentro do propósito, aquilo que nós fazemos para Deus vai afetar os nossos familiares, os nossos conterrâneos. Perceba no verso 6 o que vai dizer: por isso procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino do Assuero. Ele havia feito uma coisa boa para o rei. A sociedade começou, ou a situação começou a ser moldada para destruir Mordecai. Mas aquilo não afetou só ele, aquilo afetou todo o povo. Porque diante disso, Ramã levanta cartas para destruir o povo judeu. A intenção dele não era só matar Mordecai, a intenção dele era destruir o povo judeu. Quando nós estamos dentro do propósito, não é nós somente que somos atacados, é nós, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos filhos, todos são atacados. Isso nos assusta, mas a Bíblia nos conforta, e nós vamos entender o porquê. O inimigo tentará tirar de nós a nossa redenção. Por quê? Perceba, verso 9: nas próprias mãos dos que executarem a obra. Que obra? Matar os judeus e Mordecai. Eu pesarei 10.000 talentos de prata. Todas as vezes que a Bíblia cita prata no Antigo Testamento, ela está falando de redenção. Redenção que Cristo fez por nós na cruz. O que é que Ramã está fazendo aqui? Ele está tentando tirar a redenção do povo judeu. Ele está tentando tirar a redenção de Mordecai. Quando ele oferece os quilos de prata, é como se ele estivesse comprando ou retirando a redenção que aquele povo tinha. Quando nós entrarmos no propósito que Deus nos colocou, quando Deus nos direcionar para o propósito que Ele escolheu para nós, o diabo vai tentar colocar na nossa cabeça que nós não somos mais dignos de estar na presença de Deus.
O diabo vai começar a trabalhar que nós perdemos a redenção que Cristo fez por nós na cruz. Porque ele vai começar a nos atacar de todos os lados, até o ponto de nós abrirmos mão daquilo que Deus tem nos direcionado a fazer. Porque os ataques são constantes. Mas Mordecai não sai do propósito. Mordecai não sai do propósito. E eu tenho uma notícia para te dar, e talvez pode não ser muito boa. E a notícia é: pode ser que notícias irão chegar para arrancar de você a fé que você tem. E pode ser que isso desestruture a sua fé. Olha no verso 4 o que vai dizer. No capítulo 4, verso 1 a 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. Olha só, quando ele descobre a notícia de que Ramã havia planejado matar todo o povo, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes. Um judeu, quando rasga suas vestes, é sinal de amargura profunda. Joga cinza sobre a cabeça, sinal de humilhação e desonra total. E o texto vai dizer que ele clamou em grande clamor, em grande e amargo clamor, sentimento de morte, como se fosse o coração dele fosse explodir no peito. E aqui eu paro para pensar em alguns momentos da nossa vida em que nós recebemos notícias que nós não estamos esperando receber. Notícias que nós não estamos esperando que chegue até nós. Como aquele momento em que mães e pais recebem a notícia de que um filho foi embora. Aquele momento em que um acidente bobo invalida pessoas e elas nunca mais podem ser as mesmas. Momentos em que nós recebemos notícias que saiu um nódulo no nosso corpo e que o médico disse que era maligno. Momentos a qual nós somos às vezes infectados por um vírus só por ter passado por hospital, por uma consulta de rotina, e aquilo muda a nossa vida. São aquelas notícias que nós recebemos que faz a nossa alma gritar dentro de nós, que faz nós olharmos para o céu e perguntar a Deus: o que é que eu fiz para passar por isso? É aqueles estados em que a alma entra num estado de amargura profunda, de humilhação profunda. É aquele momento a qual a mãe e o pai, ou a grávida, aquela gestante, tem um aborto espontâneo e ela já sentia o feto mexer, e ela olha para o céu com o marido e pergunta a Deus: por que é que você levou de nós aquilo que era para ser bênção? E a alma entra num estado profundo de amargura, porque nós recebemos uma notícia que nós não esperávamos receber. Porque pensamos que por estarmos dentro do propósito, nós não vamos ser acometidos de notícias ruins. Onde nós, esposos ou esposas, passam por aquele momento em que o cônjuge é levado e ele fica. E não tem mais aquela pessoa do lado. E é o momento a qual a alma grita, a alma desfalece, a alma berra dentro de nós. Para aquela criança que hoje é adulta e passou por um abuso na infância e não conseguiu esquecer até hoje, a vida dela é conturbada por causa disso. E às vezes no quarto ou na sua intimidade pergunta a Deus: por que é que eu passei por isso? E a alma grita dentro de nós e nós não recebemos resposta. Era assim que estava Mardoqueu. A alma dele gritava: Deus, por que estamos passando por isso? Por que isso nos acometeu? O que foi que fizemos para isso acontecer? E Deus simplesmente não responde. Deus simplesmente não fala nada. A alma grita e nós não ouvimos nada de Deus. Assim está acontecendo com Mardoqueu nesse momento. Porém,
enquanto nós estivermos à porta do rei, Deus irá trabalhar pela nossa vida. Olha o capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. E responderam, nada lhe foi conferido. Perceba, Deus vai mover situações para você ser lembrado. O rei perdeu o sono, porque ele precisava se lembrar de Mardoqueu. Deus vai começar a mover situações para que você seja lembrado. A sua história não vai morrer, Deus vai ressuscitar ela. Você não vai morrer, Deus vai mudar essa situação, e eu creio nisso. O problema de muitos é achar que porque estão no palácio, agrada mais ao rei do que nós, que estamos na porta, com sacos e cinzas. Isso está sendo dito, porque olha só, no capítulo 5, verso 12, disse mais a Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez subir ao rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver Mardoqueu assentado à porta do rei. Aquele homem tinha tudo, mas ele estava incomodado de ver Mardoqueu na porta do rei, sem nada, com panos de saco e cinza sobre a cabeça. As pessoas se incomodam de ver você, não por aquilo que você tem, mas por você estar sentado na porta do rei. Só por você estar perto do rei, você é motivo de incômodo para aqueles que te vê. Às vezes nós não temos nada, mas as pessoas querem o que nós temos, e nós não temos nada. A única coisa que nós temos é disposição para estar na porta do rei. A única coisa que nós temos é coragem de estar na porta do rei. Mais nada, mais nada. Então diz o rei, chama Mardoqueu e diz, chama Ramã e diz assim, Ramã, verso 6, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim mesmo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres dos príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no no cavalo pela presença na cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã, apressa-te, toma as suas vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas de nenhuma de tudo quanto dissestes. Ramã, aquele que tentou matar Mardoqueu, toma as vestes e o cavalo, veste Mardoqueu e o levou a cavalo pela presença da cidade. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, você que me assiste, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. O momento de você ser honrado está chegando. O momento de Deus te honrar está chegando. Só não saia da porta do rei, só não saia da presença do rei, só não deixe a presença do rei. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou encerrar. E eu vou encerrar com o verso que eu li no início.
Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. Agora olha o capítulo 4, o verso 3, o que diz: quando soube Mordecai de tudo que havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e ficou na porta do rei. Agora, o mesmo Mardoqueu está saindo do palácio, ele não está mais na porta, ele está saindo do palácio, ele não está mais com veste de saco, agora ele está com vestes reais. Ele não está mais com cinza na cabeça, ele está com uma coroa na cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas vão ter que ver você sair das cinzas para o palácio, e vão ter que ver Deus na sua vida, porque foi Ele quem te escolheu, não foi o homem. E olha o verso 16: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Olha o verso 3: em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. O povo que um dia chorava, agora se alegrava, regozijava em felicidade. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. O tempo de choro é só um tempo. Vai chegar o momento da felicidade, do regozijo. Vai chegar o momento de honra, de alegria. Apenas não saia da porta do rei, não saia da presença do rei, porque esse momento vai chegar. Aleluia, aleluia e aleluia. O meu tempo se foi. Feche os teus olhos que eu vou orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, essas pessoas que me assistem em casa, Deus, alcança elas agora pelo poder do Teu nome. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançá-los. Meu Deus, que essa palavra possa transformar a vida deles. Para aqueles que estão nas cinzas, para aqueles que estão em estado de amargura profunda, Deus, que eles possam levantar a cabeça e saber que o momento da felicidade está chegando na casa deles. Esse estado vai passar, Deus, eu creio que vai passar. Então dê graça, dê paz ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma breve leitura para nós entrarmos no momento do ofertório, e eu já encerro. Vai dizer assim: Jacó, quando Jacó está indo, fugindo da presença do seu irmão, no verso 14 do capítulo 35 vai dizer assim: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela libação, deitou sobre ela óleo, azeite, em agradecimento ao que Deus havia feito por ele. Irmãos, a maioria daqueles que leem esse texto para aplicar em oferta, iria dizer assim: olha, Jacó, para ser abençoado por Deus, ao ver a Deus, deitou óleo sobre a pedra. E o óleo é um objeto muito caro do Antigo Testamento, e ele deitou todo o azeite sobre a pedra. Isso significa que nós, para alcançar o favor de Deus, temos que também entregar tudo que nós temos a Deus. Mas isso é uma aplicação equivocada do texto. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Jacó, em agradecimento a Deus, deu aquilo que ele tinha. Realmente era tudo que ele tinha, o mais caro que ele tinha. Mas a questão do texto não está no valor e nem no ato que ele fez. A questão do texto está onde estava o coração de Jacó. Toda a oferta da Bíblia e dízimo na Bíblia
está relacionada a onde está o nosso coração. O fato de Jacó deitar o óleo sobre a pedra estava dizendo para Deus que o coração dele nunca esteve em bens materiais, mas estava no Deus que ele servia. E por isso Jacó foi próspero. A prosperidade na Bíblia está ligada a onde está o nosso coração, não a quantidade que você dá a Deus. Porque se for para dar alguma coisa emocionado, porque o pregador está falando e te emocionando, não dê nada, porque Deus vai olhar para o teu coração. Agora, quer alcançar a favor de Deus? Seja grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Dízimo não está ligado a mandamento, está ligado a coração. Nós damos o dízimo porque nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Nós ofertamos porque somos gratos a Deus pela igreja que Ele nos deu. Nós só podemos ofertar e dizimar na presença de Deus quando temos um coração grato a Deus. Então, se você é grato, oferte nessa noite, dizime nessa noite. Está passando aí na tela da sua TV o e-mail da igreja. Você pode fazer um e-transfer e que Deus abençoe a tua vida. Você que vai ofertar, levanta o seu envelope para cima, que eu vou orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão ofertando e dizimando nessa noite, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, abrir as comportas dos céus. Se eles estão dando de coração voluntário, Deus, rasga o céu sobre a vida deles, da prosperidade e da bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os seus filhos com toda a sorte de bênção, para honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Cadê o cesto? Ora por eles aqui. Não, vai lá e ora por eles. Amém. Feche os teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre com cada um de vós. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, tenha uma boa semana e nos vemos sábado que vem ou no próximo sábado. Amém. Deus abençoe.